e agora a gente vai falar de expressões numéricas. Estou aí no volume 1 do seu caderno, da apostila didática, do livro didático, volume 1, página 34. Expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? É uma maneira de você representar dados matemáticos ou situações, problemas de matemática, né? Então, vamos lá. Veja alguns exemplos, veja como alguns alunos resolveram as seguintes situações propostas pela professora. Lembrando que isso aí que foi dado em sala de aula e todas essas questões aqui já foram faladas, corrigidas, enfim. Vamos dar uma reforçada aqui. Os alunos dessa turma de 6º ano estão organizando os grupos para fazer um trabalho, considerando os alunos que aparecem na ilustração, quantos alunos há nessa turma. Então, a gente tem aqui esse retângulo com os alunos aqui, tem a professora e o resto são os alunos que estão nessa turma, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Como é que você poderia expressar isso? Através de soma ou através de uma expressão numérica usando soma e multiplicação. Então, vamos lá. Como que a Juliana resolveu? Ela pôs assim, ó, 5 mais 3 vezes 4. Só que aí, o que ela fez? Ela pegou e resolveu primeiro a adição. E aí ficou 8 vezes 4, 32. A gente sabe que numa expressão numérica, quem manda entre adição, quem tem prioridade entre adição e multiplicação é a multiplicação. Então, Juliana errou, né? Aí veio o André e resolveu assim, 5 mais 3 vezes 4. O que ele fez primeiro? Ó, a mesma expressão matemática, mas o que ele fez primeiro? Ele resolveu a multiplicação. E ele fez correto. 3 vezes 4, 12. 5 mais 12, 17. Deu exatamente o número de alunos. Por que ele fez 5 mais 3? Galerinha, porque aqui tem 3 mesas com 4 alunos. Então, 3 vezes 4 são 3 mesas com 4 alunos. 5 são esses alunos aqui que não estão na mesa, estão em volta da professora, tá? Então, esses 5 aqui representam esses 5 alunos. E esses 3 representam as 3 mesas. E esses vezes 4 são os 4 alunos que estão em 3 mesas, ok? Tranquilo? Então, ficou claro o porquê que cada um fez aí diferente. O que um errou e o que o outro acertou. Rosane dividiu igualmente R$24 com a sua irmã e depois ganhou 6 da sua mãe. Quantos reais Rosane tem agora? Jefferson calculou assim. 24 dividido por 2 mais 6. Aí, o que ele fez primeiro? A adição, né? 2 mais 6, 8. 24 dividido por 8, 3. Como é que a Leila fez? 24 dividido por 2 mais 6, a mesma expressão numérica, é igual a... Primeiro ela fez a divisão, 12 mais 6, que é igual a 18. Quem acertou aqui? Quem acertou foi a Leila. Por quê? A gente sabe que numa expressão numérica, a divisão é resolvida antes da adição, né? Ela tem um valor igual da multiplicação, mas entre adição e subtração e divisão, a divisão vem antes. O que eu quero atentar aqui também é como vocês podem passar os dados dos problemas para situações matemáticas. Ó, Rosane dividiu. Se dividiu, você vai ter que expressar isso aqui em forma de divisão. Aqui o sinalzinho de divisão. 24, aí veio 24, com sua irmã e depois ganhou 6. Com sua irmã, então ela mais a irmã são 2. Então 24 dividido por 2. Se ela ganhou mais 6, o mais e o 6. Essa é a base da expressão numérica. Você tem que saber resolver, passar ela para o caderno, para o papel, e depois você tem que saber a prioridade da resolução, tá? Vamos para outro exemplo aí agora. Página 35, tá? Vamos lá. Observe outros problemas que podem ser resolvidos por meio de expressão numérica. Em uma manhã, Fabiana saiu de casa com 35. Ó, o 35 aqui. E em sua carteira, gastou 3.
para pagar a passagem de ônibus. Então, se gastou, o valor dela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, menos 3. Ok? Desculpa. Então, aqui o menos 3 porque ela gastou, gente. Se eu gasto, o que eu tenho de dinheiro vai diminuir. Felizmente é assim, né? Para pagar a passagem de ônibus. E 15 com o almoço. Então, ela gastou 15 com o almoço. À tarde, José devolveu a Fabiana 5 que ela havia lhe emprestado. Então, se ela recebeu, é mais 5. Então, olha a importância da leitura na resolução. Olha a importância da leitura na resolução. Ao final da tarde, quantos reais Fabiana ficou? Então, vamos lá. Ela tinha 35 na sua carteira, gastou 3 com a passagem de ônibus, depois gastou mais 15 com o almoço e o José pagou o que havia lhe devido. Então, gastou menos, pagou o almoço menos e recebeu do José mais. Como é que você vai fazer aqui? Galerinha, como tem subtração e adição, o que a gente aconselha é resolver da esquerda para a direita. Tem subtração e adição, aliás. Por quê? Porque elas têm o mesmo peso, mas é mais fácil de se organizar. Você vai fazendo um por um e repetindo os outros números. Tem outras formas? Tem. Vou mostrar agora mesmo. Vou resolver essa primeira. Aí ela pegou 35 reais, gastou 3 reais com a passagem, ficou 32. Peguei menos 15 e repeti. Peguei o sinal de adição e repeti. E o 5 repeti. Igual. Aí depois ela veio fazendo da esquerda para a direita. 32 menos 15, 17. 17 mais 5, que ela repetiu aqui, 22. Ou o que ela podia ter feito? Reunidas as adições. 35 mais 5, 40, menos 3 mais 15, 18, que é igual a 22. Eu, particularmente, prefiro o primeiro caso, mas vai de vocês, tá? Outra aqui. Seguindo as suas indicadas na ilustração, podemos determinar a distância entre a escola e o cinema por meio de uma expressão numérica. Sabendo que a distância da escola ao supermercado é de 18 quilômetros, de novo, seguindo as suas indicadas na ilustração, podemos determinar a distância entre a escola e o cinema. Então, cadê a escola e o cinema? Escola, cinema. Não é isso? Por meio da expressão numérica, sabendo que a distância entre a escola e o supermercado é 18. Então, aqui, ó, você pega aqui, ó, aqui a gente sabe que é 18. Nesse exemplo, usamos parênteses para obter a distância. Então, 18 menos 6, menos 4, porque é 18 a distância aqui, menos 6, menos 4. Então, vamos lá, 18 menos 6, 12, menos 4, 8. Ou, você podia fazer, como de 18 vai tirar 6 e 4, você soma 6 mais 4, fica 10, 18 menos 10 igual a 8. Então, a distância percorrida entre a escola e o cinema é de 8 km. Galerinha, para resolver a expressão numérica, primeiro calculamos multiplicações e divisões na ordem que aparecem, só depois resolvemos adições e subtrações na ordem que aparece. Quando a expressão apresenta parênteses, sempre resolvemos primeiro as operações que estão entre eles, também seguindo a ordem de resolução. Tá bom? Vou falar aqui do exercício. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente fica sempre tentando. Número 2 aqui, galerinha. Júlia comprou uma geladeira por 1.274. Então, ela tinha 1.274. Ela comprou essa geladeira. Deu 258 de entrada. E o restante pagou em 8 prestações iguais. Escreva a expressão numérica para calcular o valor de cada prestação e depois resolva. Vamos lá, então. Vou ler de novo aí o problema e mostrar, tá aqui em cima, ó, a resolução, tá? Júlia comprou uma geladeira de R$ 1.274. Então, eu vou ali e pego. Olha o valor da geladeira, R$ 1.274. Deu de entrada o restante, ó, deu 258 de entrada, então menos 258. E o restante pagou em 8 prestações iguais.
escreva uma expressão numérica para calcular. Então, ela pagou, era 1.274 preço da geladeira, ela deu 258 de entrada e depois pagou o restante 8 prestações. Se vocês notarem aqui, o que ela vai ter, que tem que fazer primeiro? Tirar a entrada. Para que essa subtração tenha prioridade, eu tenho que colocar o valor da geladeira e o valor da entrada em parênteses, entre parênteses, para ela ter prioridade antes da divisão, porque se eu fizer essa divisão antes, aí minha conta vai ficar toda errada. Então, 1.274 menos 258 vai ser igual, essa subtração vai ser igual a 1.016, dividido por 8, 127. Júlia pagou 8 prestações de 127, ok? Então, aqui, ó, explica aos alunos a necessidade de haver os parênteses. Foi justamente o que eu fiz, porque se você não colocar esse parênteses aqui, o que acontece? É perigoso não tem como a subtração ter prioridade em cima da divisão, e aí é muito provável que você erre, tá? Não esqueçam disso. Vou estar falando aí de mais um exercício sobre expressão numérica. É um assunto que eu tô tranquila em relação a vocês, porque foi bem explicado em sala, e fizemos exercícios, enfim, caiu no TA. Então, vamos lá. Analise a resolução da expressão numérica a seguir. Ó, 19 mais, abre parênteses, 28 menos 8 dividido por 2. Aí, o que fez? 19 mais 20 dividido por 2. Depois, 19 mais 10 igual a 29. Então, vamos analisar, né? Aqui eu tinha 3 números dentro do parênteses. Qual o número que sumiu? O 8. Então, o que ele fez? E o 28, ele tirou 8, virou 20. Então, sumiu 28 e 8, na verdade, porque esses dois viraram 20. Então, qual foi a prioridade que ele deu? Dentro do parênteses, a subtração. Depois, ele fez a divisão e depois ele fez a soma. Aí, a pergunta é, a resolução está correta? Explique sua resposta. Não está, galerinha, por quê? Dentro do parênteses, os números são resolvidos primeiro, mas eles têm que seguir aquelas regras de resolução. Se dentro do parênteses eu tenho adição, subtração, multiplicação e divisão, quem tem prioridade, quem vem primeiro é multiplicação ou divisão. No caso aqui, o que aconteceu? Aconteceu que ele fez a subtração antes. Então, como é que seria o correto? Seria assim, ó. Ele faria a divisão, aí ficaria 19 mais 28, 8 dividido por 2, 4. Então, seria 19 mais 28 menos 4. Aí, 28 menos 4, 24. 19 mais 24, ok. 19 mais 28 menos 4, que é igual. Aí, eu faria subtração. Primeira divisão, depois subtração. 19 mais 24, que é igual a 43. Ok? Tranquilo? O número 6 aí da mesma página. Observe a seta e calcule quantos pontos foram usados para formá-la por meio de uma expressão numérica. Tinha várias possibilidades, né? O que ele usou aqui foi 3 vezes 8 mais 2 vezes 3 mais 1. De onde ele tirou esse 3? Ele contou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui tem 8 grupinhos de 3. Desculpa. 8 grupinhos de 3 mesmo. Então, o que ele fez? 3, que é o número de bolinhas, vezes 8, que é o número de quantidade de 8. De grupinhos. Mais 2 vezes 3. Esse 3 de cá e esse 3 são 2 grupinhos de 3. Mais 2 vezes 3. Mais 1, que é esse sozinho. Então, ficou 3 vezes 8, 24. Mais 2 vezes 3, 6. Mais 1. Somou 24 mais 6, 30, mais 1, 31. Depois que tinha várias possibilidades, mas o que você não poderia esquecer? Você não poderia esquecer que entre multiplicação e adição, você daria prioridade para multiplicação, ok? Tranquilo? Isso que vocês não poderiam esquecer, tá? Eu vou fazer essa letra D aqui. O rodapé de um salão de festas será trocado, determine quantos metros de rodapé serão necessários, descontando a abertura da porta. Então, nós temos aqui, se essa lateral aqui, isso é um retângulo, essa lateral aqui, então, é igual a essa.
E essa base aqui é igual a essa. Então, a base é igual a base e a altura é igual a altura, porque isso aqui é um retângulo, né? Então, vamos lá. O que você tem que fazer? 12, esse número 12 aqui, ele aparece de cá e de cá. Então, 2 vezes 12 mais. O 8 é aqui e aqui. Então, 2 vezes 8, só que aqui eu tenho que desconsiderar, tenho que descontar. Menos 3. Então, 2 vezes 12 mais 2 vezes 8 menos 3. De onde é esse menos 3? Porque olha aqui, determine quantos metros de rodapé serão necessários, descontando a abertura da porta. Porque eu não vou pôr o rodapé aqui. Então, eu tenho que tirar esses 3 metros que é relacionado a onde vai ficar a porta. Aí é só resolver. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação. 2 vezes 12 igual a 24. 2 vezes 8 igual a 16. Menos 3. Aí eu venho 24 mais 16, 40, menos 3 igual a 37. Serão necessários 37 metros. Galerinha, essa aí foi a explicação sobre expressões numéricas, tá? Espero que ajudem vocês na hora de fazer a prova.